Hoje eu estou de volta com mais um Relatos de uma Vida Real. Não se cale. Aqui você pode contar a sua história. O Relatos de uma Vida Real hoje aconteceu há 10 anos atrás, quando uma garota recebeu uma solicitação de amizade em uma rede social. Aceitei o convite, mas não teclava muito com essa pessoa. Ela curtia todas as minhas fotos no perfil. Da pessoa não tinha foto, mas ela só postava coisas ruins. Um dia, caminhando na rua, um rapaz me parou dizendo que eu era amiga dele da rede social. Perguntei seu nome e ele disse. Ficamos conversando um pouco e descobri que esse mesmo rapaz andava com os mesmos grupos de amigos que eu. Sempre que eu ia ver meus amigos, comecei a ver esse jovem no meio da galera. O tempo foi passando e fui virando amiga dele também. Até que ele disse que era apaixonado por mim. Desde as redes sociais. Eu me recusei qualquer contato amoroso com ele, mas, portanto, ele insistiu muito e aceitei a ficar com ele sem compromisso. Mas sempre dizendo que não gostava dele, que era só amizade. Depois de ficar com ele algumas vezes, me dei conta que ele era mesmo muito apaixonado por mim e, para não alimentar esperança, dei um fim na amizade. Passei a evitar conversa com ele, mas ele insistia. Meus amigos disseram para eu não deixar de falar com ele porque ele estava tão abatido que não queria mais nem comer porque eu não falava com ele. Acabei aceitando falar com ele novamente. 2 dias depois, tive um sonho terrível. Sonhei que ele entrou em minha casa armado, dizendo que iria me matar. E depois iria se matar. Acordei assustada e orei repreendendo esse sonho. Dia seguinte, ele me convidou para acompanhar ele na igreja, que ele ia visitar. Ele era afastado do evangelho, então aceitei acompanhar ele. Nesse meio período, comecei a namorar um colega dele de verdade, mas não quis contar a ele para não magoá-lo. Na igreja, o pastor fez oração em posição de mão e ele se recusou a aceitar a oração, alegando que já era perdido. Eu aceitei a oração na cabeça. Na saída do culto, ele disse que tinha uma surpresa para mim, mas antes queria saber, pela última vez, se eu aceitava namorar com ele. Ele disse que era a última vez, que iria insistir comigo, que depois disso iria me deixar em paz. Disse a ele que era só amizade e que não podia aceitá-lo, porque eu estava namorando outra pessoa. Então ele pediu que eu colocasse a mão no bolso dele, por fora da calça, que aquilo era uma surpresa para mim. Ele perguntou se eu adivinhava o que era e não consegui identificar. Então ele me convidou para tomar um refrigerante na lanchonete ao lado. Me recusei. Ele insistiu, dizendo então um suco, um vinho, uma água. Me recusei e fomos para casa. No caminho ele começou a falar coisas estranhas para mim, dizendo que era uma despedida, que ele ia embora para outra cidade. E me pediu um abraço. Então, preocupada, eu o abracei e perguntei se ele não estava pensando em fazer alguma besteira, já que ele vivia me dizendo que tinha vontade de se matar,
para não ter que viver com a mãe e o padrasto. Dei um abraço e implorei que ele não fizesse nada contra ele, porque do jeito que ele falava comigo parecia uma despedida. Até disse que se ele fizesse algo, eu morreria também e ia se sentir culpada. Ele me garantiu que não ia fazer nada, que apenas iria viajar. Voltei para casa e fui dormir. Antes de dormir, orei a Deus, pedindo para dar o livramento a mim e a ele. No meio da noite, sonhei ele indo em minha casa e dizendo: eu não disse que ia cumprir? Não disse que ia te matar? De manhã acordei com a vizinha gritando no portão para me dar a notícia que ele tinha se matado. Então gelei, porque enquanto eu sonhava com ele me matando na madrugada, ele estava tirando a própria vida. Desabei a chorar, afinal eu gostava dele mesmo, só como amigo. Ele me deixou uma carta, dizendo que estava fazendo aquilo, mas não era para eu me sentir culpada, porque não foi por mim que ele fez isso. Ele só não queria mais viver. Ainda pediu que eu desse a notícia ao chefe dele e que o último pedido é que eu ficasse com a vaga dele, que era para o chefe considerar seu último pedido. Claro que nunca considerei esse pedido dele. Enfim, meu amigo se foi. Mas o pior de tudo é que quando eu andava pela rua para ir ao enterro, eu ouvia uns cochichos de pessoas falando: você soube daquele menino roqueiro que morreu? Dizem que ele se matou por causa de uma menina roqueira aí. Que menino doido! E as pessoas falavam perto de mim, não sabendo que eu era a pessoa. Disseram que depois que ele tomou o chumbinho, ele se arrependeu e correu para a casa dos amigos para pedir ajuda. Foi levado ao hospital e ainda conversou com a médica e a mãe dele, que as últimas palavras dele foi: essa doutora é linda, mãe, mas Rayane é mais porque é o amor de minha vida. Fui ao enterro dele, mesmo sabendo que o familiar dele estava lá e que poderiam pôr a culpa em mim. Agiram naturalmente comigo, mas eu percebia os olhares acusadores. Chorei muito e quase entrei em depressão. Por sorte, o rapaz que eu estava namorando me apoiou. Mas nunca superei a morte dele, que morreu aos 17 anos. Hoje ainda lembro dele e penso que Deus me deu um livramento. Pois na noite daquele culto, o que ele tinha no bolso era o veneno que ele iria me dar e tomar, caso minha resposta fosse não a ele. Se eu aceitasse tomar o suco com ele hoje, eu nem estaria aqui. E essa é a minha história. Até hoje penso nele e penso que tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse simplesmente aceitado ele. Que história, né, gente? Bom, eu falei pra você, querida, que eu ia conversar com você aqui no vídeo e dizer o que é que eu penso dessa história. Em primeiro lugar, eu acho que você não deve se culpar, porque, pelo que eu percebo, era uma pessoa problemática, que já tinha seus problemas, e você não ia livrá-lo desse problema. E se você passasse a namorar, ficasse com ele, hoje estivesse casada, sei lá, pelo jeito ele seria uma pessoa possessiva, iria querer comandar a sua vida, dominar você, te prender. Eu não sei como é que teria sido a vida dele, mas no momento que ele precisava não era de uma namorada ou de alguém que cuidasse dele. Realmente ele precisava de ajuda psicológica, ele precisava de psicólogos, psiquiatras, ou até mesmo ir para uma igreja buscar a Cristo, né? Ele foi lá e não quis aceitar a oração, porque o problema dele era espiritual. Pelo que eu percebo, ele tinha uma tristeza imensa no coração dele.
você não ia resolver o problema dele. Realmente Deus te deu um livramento, porque, pelo que eu percebi, ele ia matar você também. E não se sinta culpada por isso. Dê graças a Deus por hoje você estar viva, por hoje você ter se livrado disso. E outra coisa, você não podia ficar com alguém que você gostava só como amigo, só para agradar a ele. Você ia ser uma pessoa infeliz pro resto da sua vida. Se você não amava, você gostava dele só como amigo, até quando você ia suportar isso? Até quando você iria conseguir ficar com ele? E se o tempo passasse, cada vez mais ele se apegasse a você, fosse mais apaixonado, e no dia que você resolvesse dizer não para ele, o que será que iria acontecer? Então, não se sinta culpada, agradeça a Deus por você estar viva. Infelizmente, para ele não tem mais jeito, mas você não foi a culpada disso não, tá? Pensa nisso e bola pra frente. Hoje você tem a oportunidade de fazer diferente na sua vida. Vá buscar a Deus, a Cristo, conhecer a palavra. Eu sei que você frequenta a igreja, então continue nesse caminho, porque esse é o único caminho. E seja feliz com a sua família, que eu sei, hoje você é uma mulher casada, hoje você tem uma filha. Então, esquece o passado, libera perdão para ele, né? Você precisa se libertar disso. Libere o perdão para você e libere o perdão para ele também. Peça perdão a Deus pelas coisas que ainda dói seu coração. Peça para que ele venha tirar toda essa mágoa do teu peito. E libere o perdão também para esse seu amigo que já se foi, né? Porque senão vai trazer doença pro teu coração. E só vai prejudicar a você, porque ele já não tá mais aqui. Esquece isso, esquece esse passado. Então esse é meu conselho para você. Esqueça o passado. Eis que tudo fez novo. Hoje você é uma nova criatura. Tem que esquecer o passado e viver a sua vida em paz. Não lembre mais disso, nem pense mais nisso. Esqueça que isso aconteceu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você também tem uma história para contar aqui no Relatos de uma Vida Real, entre em contato comigo através do meu WhatsApp ou do meu e-mail, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Até mais!